Alguns relatam o inferno como um local de tormento eterno. Muitos pregadores conhecidos e desconhecidos têm procurado dar suas visões acerca do inferno. Mas o que Jesus disse sobre o inferno? Jesus adverte seus discípulos: melhor é para ti entrares no reino de Deus aleijado, coxo e cego, do que ires para o inferno. Vamos ver o que diz em Isaías, capítulo 66, versículo 24. E sairão os eleitos, e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim. Porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo nunca se apagará, e serão um horror a toda a carne. Mas vamos ver o que significa a palavra inferno. A palavra traduzida por inferno, Geena, era uma referência a um lugar chamado de Vale de Inom. Geena ficava no sul de Jerusalém. Os antigos judeus apóstatas sacrificaram seus filhos ao deus pagão Moloque. E quem acabou com essas práticas foi o rei Josias, e ele transformou o lugar num lixão da cidade. Ali eram jogados animais mortos que eram queimados dia e noite, e por causa de muitas carcaças, sempre havia vermes. Vamos ver outras passagens que nos diz a verdade sobre o inferno. Romanos capítulo 6, versículo 7. Todo aquele que morreu já foi justificado do pecado. Se os pecados de uma pessoa são apagados com a sua morte, por que ainda existiria a punição do inferno? Romanos, capítulo 6, versículo 23, prossegue afirmando que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz que eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação permanente da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Essas passagens é simples de entender. Os que creram terão a vida com o Senhor, e os incrédulos e injustos serão destruídos eternamente. João, capítulo 3, versículo 36, afirma algo parecido. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Esse versículo fala sobre os incrédulos que não creem no Senhor, os apóstatas, que não terão a vida eterna. Judas, capítulo 1, versículo 7, menciona fogo eterno, mas apenas no contexto de Sodoma e Gomorra, literalmente destruídas pelo fogo eterno da ira de Deus. Essas passagens deixam bem claro que quem crê no Filho do Homem terá vida eterna e quem não crê não terá, ou seja, serão apenas destruídos. E esses versículos não falam sobre um local específico para os injustos. A palavra Sheol ou Seol tem vários significados na Bíblia. Em alguns contextos aparece como morte, sepultura, profundezas, pó, poço, cova, buraco, mundo dos mortos ou inferno. Em algumas passagens, o Sheol vem com sentido de morte física. Salmos, capítulo 86, versículo 13. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e livraste a minha alma do inferno mais profundo. Em outras interpretações, o Sheol expressa o afastamento espiritual de Deus. Oséias, capítulo 13, versículo 14. Eu os remirei da mão do inferno e os resgatarei da morte. Onde estão, ó morte, as tuas pragas? Onde está, ó inferno, a tua perdição? O arrependimento está escondido de meus olhos. Existem outras interpretações do Sheol como lugar de silêncio. Aguardo do julgamento e parece haver a ideia de que a justiça será aplicada através do Sheol. Hades é o termo grego mais próximo do hebraico Seol. Na maioria das vezes, Hades é utilizado na Septuaginta, versão grega do Antigo Testamento, para traduzir o termo Seol. Hades significa um lugar de tormento para os ímpios. Não significa um local inferior para os ímpios e justos, como na mitologia grega, onde havia o conceito do Tartaro e do Elísios. Então foram usados na literatura apócrifa judaica, mas não encontra base bíblica alguma. Em Atos, capítulo 2, versículos 22 ao 31, Pedro diz que a alma de Jesus não foi deixada no Hades, e nem sua carne viu a corrupção. Ele estava apontando para o fato de que o corpo de Cristo não viu a corrupção da sepultura.
O conceito de sofrimento na vida pós-morte, até como julgamento, foi se aprimorando durante o exílio babilônico e depois no período da dominação persa. No decorrer dos séculos, a literatura rabínica expôs o conceito de Geena como um local ou estado de sofrimento temporário. Acreditamos que o inferno se refere na maioria das vezes em sepultura, cova, buraco, vale de Hinnom. Existem outras interpretações acerca de líderes religiosos e teólogos, mas que apontam o inferno como o submundo como a mitologia grega. E vocês? Concordam com a interpretação do inferno ser a sepultura? Comente aí sua opinião. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal e até a próxima.